houve um primeiro livro de grande sucesso que foi o Imbecil Coletivo. Da onde saiu o Imbecil Coletivo? Né? Eu estava lá no meu canto dando minhas aulinhas, tem um pequeno grupo de alunos, né? Dava curso sobre vários assuntos, né? Literatura, filosofia, esoterismo, religião comparada, milhões de coisas. E eu estava notando assim a destruição total da alta cultura no Brasil. Fazia anos que eu estava notando isso. Por quê? Porque eu emergi para a existência adulta numa época brilhante da nossa, que foi os anos 50 e 60. Né? Então, ali naquela época você tinha vivos e ao mesmo tempo atuantes. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Jorge Amado, Herberto Salles, José Monteiro, e tinha vivo ainda o grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. E tudo isso ao mesmo tempo. De repente sumiu tudo. Né? E naturalmente, sumindo a alta cultura, as partes inferiores da cultura também começam a decair. O jornalismo e os debates públicos em primeiro lugar. Então eu comecei a ler besteira assim que não acabava mais. E comecei a tomar umas notinhas que, para fins humorísticos, eu lia para os alunos no fim da minha aula. Essas notinhas constituem o Imbecil Coletivo. Foi a faculdade da cidade que lançou. Isso foi um negócio extraordinário, porque o Rômulo era muito amigo de um amigo, temos um amigo comum já falecido, que é o Paulo Mercadante. E ele, por indicação do Paulo, por sugestão do Paulo Mercadante, me nomeou diretor da editora da faculdade da cidade. E quando aconteceu isso, eu estava na Romênia. E ele me telefonou e disse: nós temos que entrar na Bienal do Livro. Eu digo: quando é, Dr. Ronald? Daqui 2 semanas. Eu falei: mas que? A editora não existe, não te publicou nenhum livro, nem nada, como é que nós vamos fazer isso em 2 semanas? Ele disse: não quero saber, tem que resolver. E eu consegui publicar 5 livros em 2 semanas. Né? Então, publiquei um livro do professor João Nins Cantimburgo, publiquei um livro de um físico americano que chamava Senso em Comum, e no meio botei lá o Imbecil Coletivo. Conseguimos fazer isso graças a uma máquina que a Xerox tinha acabado de inventar, que você colocava um disquete aqui e saía um livro lá. Eu descobri que a Xerox estava com essa máquina, tinha uma no Rio de Janeiro, de caráter experimental. Fui lá e pedi: pelo amor de Deus, me faça esse livro. Eles fizeram. E soltamos ali também um livro do professor Mangabeira, um húngaro que ele tinha escrito em parceria com o Ciro Gomes. Né? E acontece que eu falei: nós temos poucos livros, então o que eu vou fazer? Eu vou me associar com a Top Books, que é a editora do Rio de Janeiro, para ter um pouco mais de livro na estante. E vou fazer uma série de happenings, de eventos aqui para justificar nossa presença aqui. Né? Então, fiz lá um debate sobre poesia brasileira, levamos lá o Bruno Tolentino, o Carlos Heitor Coni e várias outras pessoas. Fizemos o lançamento do livro do Ciro Gomes, que foi praticamente o lançamento da candidatura dele. Né? Que, aliás, até me lembro que tem um sujeito que xingou ele lá no meio da plateia. Ele disse: não, então vamos lá fora resolver isso na porrada. Né? Eu achei: esse cara é bom ali. Personalidade ele tem, hein? Então, de certo modo, eu fui responsável pelo lançamento do Ciro Gomes. E eu sei que aquela editorazinha fez um sucesso enorme, foi um dos stands mais visitados da Bienal do Livro. Nem lembro que ano foi essa Bienal. A minha mulher está aqui, ela tem melhor memória de 97. tempo. 97. E foi aí que lançamos então o Imbecil Coletivo, o qual estourou como uma bomba. Porque eu estava falando ali de personagens que nunca tinham sido criticados em nada, eram absolutamente intocáveis, eram deuses. E eu estava falando deles assim, em tom humorístico, gozando da cara, todo mundo pegando assim erros elementares que cometiam, assim, Marlena Chauí, né, Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho. E falou: olha, esse pessoal, eles conseguiram uma posição tão boa na sociedade, eles estão tão em cima, que eles perderam totalmente o senso de autocrítica. Eles falam qualquer coisa. Né? Tinha um sujeito, até um diplomata, um cara importante, que escreveu um livro sobre o Santo Daime, um artigo sobre o Santo Daime, onde ele falava do chá do Santo Daime e da doutrina. Só que ele atribuía à doutrina as virtudes do chá e vice-versa. Eu falei: mas esse sujeito ele deve ter tomado muito desse Santo Daime, está completamente doido. E assim por diante. Como eu sabia as reações que ia ter o livro, eu já fiz, na antefolha de rosto, eu fiz um formulário padrão para a redação de críticas a este livro.
né? Já dizendo tudo o que se poderia dizer a respeito de mal a respeito do livro, já está tudo lá. Bom, a reação inicialmente foi de escândalo, perplexidade, alguns de revolta, eu recebi ameaças de morte, as pessoas querendo me matar, né? E foi muito engraçado tudo isso. Ameaças concretas. Você veja, tem um site chamado Mídia Independente, ele fez mais do que uma ameaça de morte. Ele publicou a data e local aonde eu estaria, em tal horário, dizendo, tá lá, vamos matar o cara, ele está em tal lugar assim, assim. Eu não sabia, cheguei no lugar, que era uma sala da faculdade da cidade, o prédio estava cercado pela polícia. Falei, o que aconteceu? Ah, disse que vão matar um cara aí. Matar quem? Um tal de Olavo de Carvalho. Falei, mas sou eu. Daí, evidentemente, os caras não apareceram lá, alguns dos polícias acabaram assistindo minhas aulas, um ficou meu aluno, né? E, bom, inicialmente as reações ao imbecil coletivo foram bastante arrogantes, quer dizer, eles acharam, não, esse cara deve ser um coitado que está aí dando palpite, e nós vamos acabar com ele em 2 minutos. Teve uma série de debates em torno do livro, e todos eles se saíram muito mal nos debates, porque é o seguinte, eu tinha razão no que eu estava falando. Eu não estava assim, tomando posição, eu estava analisando fatos da realidade, em tom humorístico, mas, como eu disse, isso aqui é uma fenomenologia do estado de coisas na cultura brasileira presente. Não é isso? Expressa em tom humorístico, mas com uma retaguarda factual muito sólida. Está tudo documentadinho ali. E se saíram muito mal no debate, então daí chegou uma hora que o Milton Temer, não Michel Temer, o Milton Temer, que era, eu acho que ele era o secretário-geral do Partido Comunista na época, ele disse assim, do Olavo de Carvalho não se fala, vamos baixar a cortina de silêncio. Eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu quero que eu falo, você fica quieto. Daí aconteceu de eu ser convidado para escrever no Globo, na revista Época, na Zero Hora, além do Jornal da Tarde, onde eu já escrevia fazia tempo, mas o Jornal da Tarde não tinha leitores no Rio de Janeiro, só circulava em São Paulo. É um jornal muito bom, mas jornal local. Então foi com o Imbecil Coletivo que eu me lancei de algum modo. Mas eu tinha lançado um outro livrinho, que se chama Nova Era e Revolução Cultural, em que eu fazia uma análise paralela de 2 correntes de ideias. Uma era a esquerda, baseada no Antônio Gramsci, e outra era o tal do neoliberalismo, me baseando então no Fukuyama e outros parecidos, e me inspirando na ideologia científica do Dr. Fritjof Capra. E eu mostrava que essas 2 coisas estavam de certo modo convergindo. Eu ainda não sabia no que ia dar, hoje eu entendo o que deu. E esse livro, ele fez uma espécie de sucesso local, porque lancei o livro numa escola que tinha na Lagoa, esqueci, acho que era o Centro Educacional da Lagoa, que tinha um prédio ali de 7 andares, e quando eu chego lá, para minha surpresa, o prédio estava todinho lotado, tinha um telão em cada andar, e nós vendemos a primeira edição no primeiro dia. Até a editora foi improvisada, foi a Estela Caim, minha filha da Nana, criou lá uma editora para lançar o meu livro, lançou e foi um sucesso, mas um sucesso que não chegou na mídia. Era um círculo de pessoas, alguns milhares de pessoas, que se interessaram por aquilo. Então houve esse pequeno sucesso, depois houve o Imbecil Coletivo, que foi uma bomba, né? E daí eu comecei a escrever na mídia. Também aconteceu um outro episódio que, de certo modo, vamos dizer, me lançou na mídia, que foi o seguinte, eu tinha dado umas aulas, vários cursos sobre Aristóteles. Eu sempre gostei muito de estudar Aristóteles, Aristóteles é uma inspiração, Aristóteles e Platão, os dois, eram uma inspiração para mim, desde muito antes. E baseado numa parte desses cursos, eu publiquei um livrinho, também de circulação ínfima, que se chamava Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. Numa das minhas aulas tinha um cidadão que era diretor da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e disse, você tem isso aí escrito? Eu falei, tenho. Então me dá que nós vamos publicar na revista da SBPC. Eu falei, tá bom, pode levar. Passaram-se meses, não tive notícia nenhuma deles. Depois que o livrinho já estava sendo impresso, eu recebo uma carta da SBPC dizendo, não, nós entregamos aqui a um especialista na área e ele fez um parecer dizendo que o seu livro não deve ser publicado. Por isso.
Quando eu fui ler o relatório do era só besteira do começo até o fim. Era um negócio impressionante de, assim, de ignorância, de burrice. A gente nunca tinha aberto uma página de Aristóteles. Né? E eu peguei e redigi um pós-fácil contando este episódio e rindo do sujeito, que era uma coisa até sádica. E botei no fim do livro e lancei uma segunda edição maior, o título de Aristóteles em Nova Perspectiva. Bom, o livro fez muito sucesso num círculo menor, dentro de um círculo de estudiosos, no Brasil e no exterior. Né? Houve um diretor do Instituto Pasteur, né, que eu mandei uma tradução francesa para ele, e ele disse: olha, esse negócio aí vai me ajudar muito nas minhas pesquisas. Porque eu tratava da conversão da linguagem de símbolos, que é a expressão imediata da experiência humana, como você parte daí para chegar até a linguagem de conceitos, a linguagem lógica. Como se dá várias conversões. E dizendo: olha, eu estou explicando isso aqui, mas isso aqui Aristóteles nunca escreveu, mas está embutido na filosofia dele. Se você procurar, você vai achar isso aí. Então não é uma descoberta minha, é uma descoberta de Aristóteles que estava escondida e eu puxei para fora e mostrei. Fez um sucesso muito grande, foi muito respeitado. Né? O filósofo português Domingos Castro Henriques, ele disse: esta é a melhor coisa que se escreveu sobre o fenômeno das duas culturas, cultura literária e científica, desde Giambattista Vico, século XVIII. Né? Mas o povão leitor, o pessoal jornalista não sabe disso, está por fora. Então, essas várias coisas, o imbecil coletivo, a nova revolução cultural, Aristóteles em Nova Perspectiva, foram, de certo modo, criando um certo bafafá em torno da minha pessoa. Sobretudo, né, o episódio da SBPC, que o então diretor do Globo, Evandro Carlos de Andrade, ele leu aquilo, morreu de dar risada, e fez uma página inteira do Globo sobre aquilo. Né? Então, o episódio era muito engraçado mesmo. Entendeu? Então botou uma fotografia minha desse tamanho. Né? Então daí, de repente, eu tinha virado uma figura pública. Para mim, tanto faz, você está entendendo? Eu gosto de gente inteligente que me ouça. Se é um, se é dois, se é três, se é quatro, é importante. Né? Agora, falar para jumento não adianta. Porra.